A velha casa erguia-se solitária. Era como um espectro no final da rua Harbinger. Sombria e taciturna, era uma mancha na paisagem. A floresta a sufocava por todos os lados, as árvores escuras como garras. Os moradores locais contavam histórias sussurradas sobre a casa. Falavam de desaparecimentos, diziam que era assombrada. Marta tinha sido a última moradora. Ela desapareceu sem deixar rastro. Já faziam 10 anos. 10 anos de silêncio. 10 anos de mistério. Alguns diziam que ela ainda andava por lá. Um fantasma nos corredores vazios. A casa era um testemunho da decadência. A tinta descascava das paredes como pele morta. As janelas eram olhos vazios a observar o mundo. Era um lugar de sombras e segredos. Um lugar onde os vivos não ousavam entrar. A floresta ao redor da casa era densa e ameaçadora. As árvores se contorciam, seus galhos formando um dossel sobre a casa. A luz do sol lutava para penetrar na folhagem densa. O ar era pesado com o cheiro de terra úmida e decadência. Lucas zombava das histórias. Fantasmas, casas assombradas. Ele não acreditava em contos de fadas. Ele era um homem da lógica, um homem da ciência. Ele precisava de provas. Então Lucas decidiu passar a noite na casa. Ele iria provar que as lendas eram falsas. Ele iria desmascarar os mitos. Ele jogou uma mochila no ombro. Ele pegou uma lanterna. Ele estava pronto para enfrentar a escuridão. Ele chegou à porta da frente. A madeira estava podre, corroída pelo tempo e pelos elementos. Ele a empurrou, abrindo-a com um rangido. As dobradiças protestaram ruidosamente. Lucas entrou. O ar era pesado e parado. Cheirava a poeira e mofo. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele se conteve. Era só uma casa velha. Não havia nada a temer. A casa estava escura por dentro. O sol poente lançava sombras longas e misteriosas. Elas dançavam pelas paredes. Lucas acendeu a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão. Ele caminhou lentamente, seus passos ecoando no silêncio. Ele ouviu ruídos e estalos. A casa estava viva. Ela gemia e suspirava ao seu redor. Ele disse a si mesmo que era só o vento. A casa era velha. Estava se acomodando. Lucas tossiu. O ar estava denso, carregado de poeira. Ele apontou a luz para a sala de estar. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos. Pareciam fantasmas. Ele poderia jurar que viu uma figura nas sombras. Mas quando ele virou a lanterna, ela havia sumido. Ele continuou. Cada cômodo era igual. Empoeirado, em deterioração, cheio dos fantasmas do passado. Ele sentiu uma presença o seguindo, observando-o. Ele parou, ouvindo. Ele poderia jurar que ouviu um sussurro, seu nome, sussurrado suavemente. Lucas encontrou a porta do sótão no final de um corredor. Era uma porta de madeira pesada. Estava quase escondida nas sombras. Ele estendeu a mão e agarrou a maçaneta. Estava fria e úmida em sua mão. Ele puxou a porta, abrindo-a. Ela gemeu como um animal moribundo. As escadas do sótão eram íngremes e estreitas. Elas desapareciam na escuridão. Lucas respirou fundo e começou a subir. O ar no sótão era denso e mofado. Teias de aranha pendiam de todos os cantos. Lucas iluminou o ambiente com a lanterna. O feixe de luz dançava sobre pilhas de pertences esquecidos. Baús cobertos de poeira, um cavalo de balanço com a tinta descascada e no canto um espelho grande e ornamentado. O espelho estava coberto por uma espessa camada de poeira. Lucas caminhou até ele, seus passos ecoando no silêncio. Ele estendeu a mão e limpou a poeira com a manga.
O espelho era antigo, sua moldura prateada escurecida pelo tempo, mas o reflexo era claro, claro demais. Lucas olhou para o espelho. Ele congelou. Seu sangue gelou. Não era seu próprio reflexo olhando para ele. Era uma sombra. Uma forma escura e indefinida. Ela espreitava logo atrás de seu reflexo. Ele cambaleou para trás. Seu coração martelava no peito. Ele piscou. A sombra ainda estava lá. Parecia estar saindo do espelho. Dedos longos e esqueléticos agarrando o ar. O terror tomou conta de Lucas. Ele tinha que sair dali. Ele se virou para correr, mas a porta do sótão havia desaparecido. Ele estava preso. Ele girou, procurando outra saída, mas não havia nada. Apenas os móveis empoeirados e o espelho ameaçador. O ar ficou mais frio. As sombras no quarto pareciam se intensificar, girando ao redor dele como seres vivos. Ele podia ouvir sussurros ao seu redor, murmúrios baixos e ininteligíveis que lhe enviavam arrepios pela espinha. Lucas se virou para o espelho. A sombra estava mais próxima agora. Sua mão esquelética estava estendida, quase tocando seu reflexo. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele agarrou o cavalo de balanço e o arremessou contra o espelho. Ele se espatifou contra o vidro. O espelho rachou. As rachaduras se espalharam a partir do ponto de impacto como teias de aranha. Mas o vidro não se estilhaçou. E a sombra, ela estava livre. Ela emergiu do espelho. Lucas gritou. Ele tentou se afastar, mas era tarde demais. A mão esquelética disparou para a frente. Ela envolveu seus dedos gélidos em torno de seu braço. Ele gritou novamente quando foi puxado em direção ao espelho. Seu próprio reflexo observava horrorizado. Então, tudo ficou escuro. A casa ficou em silêncio. O único som era o rangido da velha estrutura. O espelho estava inteiro novamente. Sua superfície era lisa e impecável. Mas agora, quando as pessoas passavam pela casa, diziam ver um rosto preso dentro do vidro. Um rosto contorcido de terror. Um rosto que olhava desesperadamente para elas e murmurava uma única palavra: socorro. A casa mal assombrada da rua Harbinger havia feito outra vítima. Lucas, o cético, havia se tornado mais um de seus mistérios. Outra alma perdida presa em suas paredes. A casa permanecia solitária no final da rua. Um monumento à escuridão que residia em seu interior. Esperando. Observando.